Do fogo à internet, 20 invenções que mudaram o mundo. Fogo, entre 200.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Segundo pesquisas, o fogo surgiu a partir da queda de um raio. Depois, o homem aprendeu a produzir o fenômeno batendo uma pedra na outra ou esfregando 2 pedaços de madeira. Escrita, 3.200 a.C. Os sumérios, povo que habitava a região da Mesopotâmia, área do atual Iraque, criam o primeiro modelo conhecido. Era a escrita cuneiforme devido à cunha, instrumento de bambu usado para gravar os sinais na argila mole. Roda, 3.000 a.C. Os sumérios inventam a roda a partir de um tronco de árvore. A novidade levou ao surgimento de carroças, que evoluíram para vários outros meios de transporte. Bússola, século XIV. No século I, os chineses já usavam um objeto com uma agulha magnética que apontava para os polos da Terra. Porém, apenas 13 séculos depois a bússola passou a ser usada para nos direcionar. O objeto foi muito importante para as navegações. Prensa, 1450. Pelas mãos do alemão Johannes Gutenberg surge a prensa de tipos móveis. As letras podiam ser combinadas de várias formas, formando palavras diferentes. Ou seja, não era mais preciso escrever livros inteiros à mão. Eletricidade, 1750. Os egípcios antigos já conheciam a eletricidade e eles estudaram peixes elétricos. Mas foi o inventor norte-americano Benjamin Franklin quem começou a controlar essa força da natureza. Ele criou um método para atrair a eletricidade dos raios, o para-raios. Automóvel, 1769. O engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot cria a carruagem movida a vapor. Bem depois, em 1886, o alemão Karl Benz inventaria o primeiro carro com motor a explosão. Usava gás ou petróleo. Pilha, 1800. Surge a pilha elétrica, ideia do físico italiano Alessandro Volta. Ele empilhou de forma alternada discos de zinco e de cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico. A pilha produzia energia elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos das extremidades. Computador, década de 1820. O inglês Charles Babbage foi o primeiro a construir algo parecido com um computador, nos anos 1820. A máquina funcionava com um sistema mecânico de engrenagens e rodas e fazia operações matemáticas programadas. Em 1940, o húngaro John von Neumann acrescentou à máquina a capacidade de armazenar informações. Fotografia, 1826. A história da fotografia volta para a antiguidade, com a criação da câmara escura, caixa preta com um pequeno buraco no meio que reflete de forma invertida a imagem no fundo da caixa. Mas foi só em 1826 que o francês Joseph Niepce conseguiu fazer a primeira foto da história por meio da câmera escura. O também francês Jacques Daguerre criou, em 1839, o daguerreotipo, aparelho que tornou o processo mais rápido. Geladeira, 1834. As primeiras do século XVIII eram um buraco, cheio de gelo ou neve e palha em alguma parte da casa. Mas o refrigerador mesmo surgiu em 1834, criado pelo norte-americano Jacob Perkins. Elevador, 1852. No Egito, há 4.000 anos, elevadores movidos a tração animal já transportavam mercadorias para as altas habitações dos faraós. Só em 1852 o norte-americano Elisha Graves Otis criou o primeiro elevador para transportar pessoas. Funcionava com a energia do vapor. Modelos usando eletricidade viriam em 1889. Telefone, 1876. O norte-americano Alexander Graham Bell realizava experiências com um telégrafo, quando percebeu que um som emitido por ele podia ser ouvido do outro lado do aparelho. Aí, inventou uma máquina que transformava ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos se moviam por um fio até chegar a outro aparelho, que os traduzia para som novamente. Era o telefone. Lâmpada, 1879. A lâmpada é inventada pelo norte-americano Thomas Alva Edison. Para isso, ele usou um filamento de carbono, que a fez ficar acesa por 40 horas. Televisão, 1884. O primeiro passo veio do alemão Gottlieb Nipkow, que em 1884 criou um sistema de TV.
Com o tempo, outros pesquisadores acrescentaram tecnologia, até que um dos primeiros a mostrar uma TV foi o engenheiro escocês John Baird, em 1926. Ele exibiu imagens de objetos em movimento numa tela de 8 por 6 centímetros. Rádio, 1895. O físico italiano Guglielmo Marconi é considerado o inventor do rádio. Em 1895, ele enviou e recebeu o primeiro sinal de rádio, patenteou o invento no ano seguinte. Em 1901, conseguiu fazer ondas sonoras atravessarem o Oceano Atlântico. Cinema. Fim do século XIX. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière inventam uma máquina chamada cinematógrafo, que funcionava como câmera e projetor. Em 1895, eles apresentaram a invenção em Paris, França, projetando filmes com cerca de 1 minuto de duração. Ar-condicionado. 1902. A ideia do engenheiro norte-americano Willis Carrier era um mecanismo que fazia o ar circular por dutos artificialmente resfriados, controlando a umidade e a temperatura de ambientes fechados. Funciona até hoje. Avião. 1903. Por volta de 1880, o engenheiro norte-americano John Montgomery criou o planador, que voava usando a força dos ventos. Em 1903, os irmãos Orville e Wilbur Wright realizam o primeiro voo com uma aeronave motorizada, a Flier I, nos Estados Unidos. Internet. Anos 1960. No início da década de 1960, o norte-americano Paul Baron ligou vários computadores entre si. Depois, em 1969, os engenheiros J. Liquider e Robert Taylor, nos Estados Unidos, criaram uma rede para conectar computadores de centros de pesquisas universitários e militares, que acabou virando a internet. Na década de 1990, a rede cresceu e passou a ser usada por cidadãos comuns. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e salva. Até a próxima!